Mas afinal, tem como o Brasil mudar esse cenário? Devemos rever a política de importação de insumos e componentes? Sobre o assunto, converso agora com o professor de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Desenvolvimento, João Romero. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante. Bom, professor, a gente tem visto aí um problema gerado também pela pandemia, né? Que é uma escassez de matéria-prima, de insumos, se a gente for pensar na agricultura, também de componentes, principalmente chips eletrônicos, né? Que tem afetado a indústria automotiva, que tem também afetado a indústria da informática, por causa da demanda que cresceu após a retomada econômica de todos os países, e isso gerou uma certa instabilidade, um problema de produção dentro do país. A questão, professor, que se põe agora é o modelo econômico, esse modelo de depender de insumos vindos de fora. Ele vai precisar ser revisto a médio e longo prazo? O Brasil vai ter que começar a pensar, talvez, em ser um produtor de insumos e matérias-primas? Bom, eu acho que não é uma questão de uma revisão completa desse modelo, né? Isso, na verdade, essa tendência de integração global, né, das cadeias de valor, ela já vem acontecendo há muito tempo, né? E isso dificilmente vai ser revertido. Isso é, inclusive, eficiente, né, do ponto de vista da produtividade, essa especialização de diferentes países em atividades ou setores onde eles são mais eficientes. A questão que se coloca agora é uma dependência excessiva da produção de alguns componentes, né? Você citou aí a questão dos de fertilizantes, que está surgindo agora, e a produção de semicondutores, que são insumos estratégicos, né? Então, eu acho que a grande questão é aumentar a capacidade produtiva da economia, e aí a pandemia deixou isso muito claro também, né? Quando todos os países do mundo estavam ali correndo para produzir respiradores e equipamentos de proteção hospitalar. Então, acho que a grande questão é aumentar a capacidade produtiva, né, para que a economia possa responder em momentos de escassez ou de uma necessidade, como foi o caso da pandemia, né? E nesse caso, o Brasil, ele inclusive tem aí uma relativa vantagem, por exemplo, na questão dos semicondutores, dado que a gente tinha aqui, né, uma empresa das poucas produtoras de semicondutores no mundo, né, a Ceitec, que infelizmente está sendo liquidada pelo governo. Então, o que a gente está vendo no mundo são os diversos países tentando reduzir um pouco essa dependência, né, sobretudo nesse mercado que é muito oligopolizado de semicondutores, né, então os Estados Unidos tentando aumentar sua produção, também a Europa. Então, eu acho que o Brasil podia seguir nessa linha, né? O senhor citou o governo, né? E claro, esse é um problema que está acontecendo agora por causa da pandemia. Você tinha uma baixa procura por insumos durante a pandemia, porque a indústria estava menos aquecida, o mercado estava menos aquecido, e agora que a retomada econômica voltou, claro que há um aquecimento, e aí todo mundo vai atrás dos mesmos produtos, das mesmas matérias-primas, e isso acaba gerando um problema para a indústria, não só brasileira, como de outros países. Mas em relação ao governo federal, o que ele pode fazer neste momento, sabendo que esse é um problema que está acontecendo neste momento, mas que ele pode vir a acontecer em outros anos também? O que ele pode fazer a curto prazo e o que ele pode fazer a médio e longo prazo, professor? Pois a curto prazo, esse tipo de resposta é mais complicada, né? Porque, como eu falei, envolve o desenvolvimento ali de capacidades produtivas, em geral em setores onde o desenvolvimento dessa produção
Não é simples, né? Não é trivial. Agora, o que os diversos países têm feito, né? Então, se a gente for observar os planos de retomada do crescimento agora passada a pandemia, tanto Estados Unidos como Europa têm desenvolvido grandes projetos de investimento, né, em infraestrutura, mas sobretudo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologias verdes, e esses setores de mais alta, né, mais intensidade tecnológica, que dependem muito desse tipo de atividade de pesquisa, e aí, infelizmente, a gente tem ido, né, o governo brasileiro tem ido na contramão, né? A gente viu agora esse ano um corte expressivo de recursos para a ciência, né? Uhum. Que é algo, na verdade, que já vem acontecendo há alguns anos. Então, isso dificulta o desenvolvimento desse tipo de atividade mais sofisticada, que, como eu falei, é uma atividade que requer um planejamento, né? Não é de um dia para o outro, de um ano para o outro, que esse tipo de capacidade é desenvolvida. E aí a mesma coisa em outras áreas, né? De fertilizantes, produtos químicos, que também Uhum. é um setor de alta tecnologia, né? Que demanda muita pesquisa.